esse Flamengo que começa a lembrar o Jorge Jesus. Este Flamengo que parece não ter adversários à altura, pelo menos na qualidade do futebol. Pode ter na competitividade, tá aí o Palmeiras. Mas na qualidade do futebol, parece não ter para ninguém. E aí, seu Zé Trajano, eu lhe pergunto, você até deu um toque na sua abertura. Este rapaz que joga com a camisa 9 e que está aí comemorando o gol, o Pedro, não está na hora de, embora pela primeira vez, ser chamado pelo Carlo Ancelotti e ir para a Copa? Bom, você sabe que o Pedro já jogou na Europa e voltou, né? O Pedro foi prejudicado porque se machucou, ficou fora do time, teve alguns problemas com o Felipe Luiz. Mas nessa reta final, nós estamos a poucos dias da lista definitiva. Primeiro vai sair aquela lista dos 55, é óbvio que ele vai estar. 4 dias depois, no dia 18 de maio, sairá a lista definitiva. E ele, do jeito que está jogando, tem que ir jogar, tem que ser incluído nessa lista. Aí o pessoal fala, ele nunca foi convocado, vários outros centroavantes foram. Dane-se. Importante é o momento. Copa do Mundo é momento. A seleção que estiver melhor naquele momento ganha a Copa. Pode não ser a melhor equipe do mundo, mas naquele mês da Copa, um mês e pouco, quem estiver na ponta dos cascos é campeão. E o jogador que estiver na ponta dos cascos, caso do Pedro, tem que ser convocado. Mas não é só o Pedro que está jogando bem no Flamengo, não. O nosso treinador... Eu ia exatamente jogar a bola para o nosso Lúcio para perguntar se o Samuel Lino não entra nessa. O Samuel Lino, Gil, o Lúcio pode falar bem. Ele era vaiado, a torcida não gostava dele, pedia para que entrar um Cebolinha no lugar dele, mas o nosso treinador, o novo treinador português, coloca ele não na esquerda exatamente, em várias funções dentro do campo. E é um jogador que pode ir para a lista sim, né, Lúcio? Pois é engraçado isso, né? Se você pegar a torcida do Flamengo, a torcida de estádio, a gente não é o assunto agora, mas pela torcida do Flamengo, Varela não jogaria no Flamengo, em algum momento já teria sido queimado, Léo Pereira teria sido queimado, Everton Araújo teria sido queimado, Samuel Lino teria sido queimado, nenhum deles estaria jogando, e hoje estão aí. O Samuel Lino, ele tem um começo muito incerto, né? Quando ele chega contratado, indicado pelo Felipe Luiz, com um preço muito alto, 25 milhões de euros, e aí ele não rende como é natural. Só que assim, nos últimos jogos ele tem se mostrado de uma eficiência, de uma eficácia, e como o seu Zé destacou bem, ali não mais totalmente aberto na ponta e caindo um pouco para o meio, e uma coisa muito importante do futebol de hoje, né, que é rara, no chamado 1 contra 1. Ele tem sido muito o que Tite falava do externo desequilibrante, ele tem sido esse cara. Então, eu acho que ele foi convocado. A chegada dele, depois ele cai de produção. No primeiro jogo foi tão avassalador que ele é convocado pelo Ancelotti. E aí depois some porque ele cai de produção. Mas agora ele está se impondo de novo. E quanto ao Pedro, eu quero lembrar que na semana passada eu falei assim, olha, infelizmente não vai dar tempo mais do Pedro, vocês vão lembrar disso, porque ele está crescendo muito de produção, mas não vai dar tempo e a fila é muito grande. Só que eu já mudei essa ideia, o que ele está fazendo realmente é muito diferente, e ele tem características muito diferentes, né? Não só como um homem de área, como um cara que sai com muita lucidez, faz coisas espetaculares. Já mudei de ideia. Você notou, você que nos vê, que Zé Trajano falou o nosso treinador. Eu pensei que ele fosse se referir ao Carlo Ancelotti. Não, ele estava se referindo ao Leonardo Jardim. Quer dizer, ele está me abandonando solitário. Foi uma maneira simpática. O treinador dele. Já são 2 rubro-negros. Agora, você notou também que Lúcio de Castro disse que a torcida do Flamengo quis ver o Varela pelas costas, o Léo Ortiz pelas costas, o Lino pelas costas. O que revela apenas o quê? Que a torcida do Flamengo não entende bolhufas de futebol, porque se entendesse,
torceria pelo Corinthians. Isto posto, né, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ranheta, ranzinza, mão de vaca, joga na conta do chá, faz 1-0 e não quer mais, diferentemente do Flamengo. Porém, lidera o campeonato. Lidera 6 pontos à frente do Flamengo. Tudo bem, ao Flamengo falta um jogo, aparentemente tranquilo, Mirassol no Maracanã, mas mesmo ganhando, ficará 3 pontos, terá que tirar a diferença, ainda antes da Copa do Mundo, em jogo com o Palmeiras no Maracanã. Vamos precisar de 3, 4 Maracanãs para brigar a nação inteira. Mas te pergunto, Zé, eu disse que em matéria de futebol não se discute. O Flamengo está jogando disparado o melhor futebol do Brasil. Agora, uma coisa é inegável, o Palmeiras compete. Você já está alimentando o gostinho deste clássico, que aliás você conhece muito bem a data, que outro dia você fez questão de mostrar como é que é o calendário? Não, então, falando de calendário, Juca, tem uma coisa muito curiosa. A lista de 55 é no dia 14, a lista dos 22 no dia 18 e o clássico é no dia 23. Então você imagina, nós falamos disso até de manhã em outro programa que a gente faz no UOL. Já imaginou se o Pedro não fica na lista definitiva e tem esse jogo dias depois da lista definitiva? Qual será o clima no Maracanã, o clamor da torcida do Flamengo em relação à não convocação do Pedro? Tem o outro lado também. Qual será a manifestação de apoio da torcida do Flamengo caso o Pedro seja convocado? É um jogo fundamental, cai para o campeonato, teremos 45 dias de descanso, de Copa do Mundo, descanso para o campeonato Mercosul, e aí vamos ver quem termina essa fase do campeonato em primeiro. O Palmeiras, outro dia eu falei isso, me lembra o meu querido Arsenal. O Arsenal é um time que vem ganhando de 1-0, às vezes joga mal, joga para o gasto, quando você pensa que vai, não vai, mas ele continua líder do campeonato e semifinalista da Champions League. É um negócio inacreditável, porque do jeito que falam mal do Arsenal, era para o Arsenal estar disputando, tentando se livrar do rebaixamento, que já teria sido desclassificado, levado no pontapé lá na Champions League. Não. Ele é semifinalista, pega o Atlético de Madrid agora na quarta-feira, e está em primeiro lugar, com um jogo a mais, é verdade, do que o Manchester City. Isso me lembra, Arsenal e Palmeiras se equivalem um pouco nessa morrinha de ganhar de 1-0, não jogar bem, não impressionar, mas são eficientes. Ou seja, estão conseguindo somar pontos e o time do Palmeiras é assim. Esse jogo em Bragança, o Bragantino foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras fez um gol com o Flaco Lopes, jogada do Sousa, Paraguai, depois nada. Quem foi o melhor em campo foi o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, tão discutido. Pois é, lembremos, né? O Bragantino meteu 3-0 do Flamengo em Bragança. O Palmeiras ganhou do Bragantino de 1-0. Na competição, isso vale muito. Agora, o que o torcedor do Flamengo espera desse jogo? Ô Lúcio, com equilíbrio, o Flamengo é favoritaço contra o Palmeiras no Maracanã? Não? Não, de jeito nenhum, em nenhum momento, nunca será, nenhum dos dois, nunca será um favoritaço. E aí eu vou no óbvio, no chavão, um clássico desse tamanho, ainda mais os dois jogando. Agora, o futebol do Flamengo é realmente muito mais bonito e agradável do que o Flamengo, mas isso não garante ali 3 pontos. Então, e é um time um reloginho, né? Esse Palmeiras ele é um reloginho, ele é um time chato. Ele vai lá no final e chega, sem futebol bonito, um futebol que nada demais, que não agrada aos olhos, mas de jeito nenhum, é óbvio que não é favoritaço. Agora veja como são as coisas, né? Falávamos sobre o Corinthians ter vencido o Vasco por 1-0, ganhou com 10 jogadores, mais uma vez o André foi expulso, né? Bom, o Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Quem entrou na zona do rebaixamento? O Santos Futebol Clube, que chegou a fazer 2-0 no Bahia. Ia ser uma vitória retumbante, com 2 gols do Roleiser, batendo pênalti e jogando muito no lugar do Neymar. Ele é muito mais útil hoje para o Santos do que é o Neymar. Mas acabou cedendo o empate e por pouquíssimo não cedeu a virada para o Bahia do Rogério Ceni. Resultado,
o Santos do Rei Pelé de novo luta para não cair. Parece mentira, mas não é. E isto é muito reflexo de toda a lambança que foi feita em torno da Vila Belmiro para trazer o Neymar de volta. Não está resultando em coisa alguma em matéria de competição e não está resultando nada até para o propósito dele, que é voltar à seleção e disputar E uma a dívida Copa de do 90 Mundo. milhões lá no final, né, Juca? Tudo isso com 90 Exatamente. milhões pendurados. Exatamente.